rapaziada, o Brasil tá classificado por mata-mata. Foi difícil, foi suado, mas Martinelli e Casemiro marcaram os gols da vitória do Brasil por 2-1 contra a seleção japonesa, e era óbvio que a gente sabia que o jogo ia ser difícil. Mas bora falar um pouco, analisando a partida e o que a gente pode projetar daqui pra frente da seleção brasileira. A seleção brasileira repetiu a mesma escalação do que foi contra a Escócia, e eu acho que o Brasil até que começou bem a partida. Os primeiros 10 minutos, o Brasil conseguia rodar a bola para tentar procurar esse espaço na defesa fechada do Japão, que vinha num 5-4-1 ou num 5-3-2, eles ficavam mudando um pouco, né, que estava pronto para se lançar para o contra-ataque. Então essa era a ideia da seleção japonesa, que era armar esse contra-ataque para o Brasil, chamar a seleção brasileira. Nos primeiros minutos o Brasil conseguiu sair bem nisso, mas depois o Japão foi entrando no jogo. Depois da parada para hidratação, quebrou um pouco o ritmo do jogo e foi aí que o Brasil dormiu. Numa tentada rápida de saída de jogo do Brasil, no que o Brasil tentou pegar o Japão no contra-ataque, o Danilo acabou errando um passe e foi construído o contra-ataque do Japão, que terminou com o Casemiro não conseguindo fazer a falta, porque ele já estava com cartão amarelo, que ele já tinha matado um contra-ataque anterior, e aí Sano fez o gol e a batata do Brasil assou, assando o jogo. Aos 29 minutos, o Asano fez o gol o Sano, na verdade, né? Fez o gol do 1-0, a bola no cantinho, não deu pro Alisson, mas acho que, de fato, foi esse erro do Brasil na hora de tentar pegar o Japão no contra-ataque, e foi pego no contra-ataque, né? Então, tem esse erro de lance do Danilo, que eu não gostei do primeiro tempo do Danilo, não gostei do primeiro tempo do Paquetá e também do Casemiro. Mais pra frente a gente vai continuar falando sobre o Casemiro. Mas do primeiro tempo do Brasil foi isso, depois do gol a equipe, de fato, ficou bem desestabilizada, e o primeiro tempo se manteve esse placar de 1-0 para os japoneses. Terminaram a primeira etapa até conseguindo jogar um pouco melhor que o Brasil, mas eu não acho que o Japão foi amplamente superior ao Brasil. Acho que o Brasil teve seus momentos, o Japão também era algo que já poderia acontecer na partida e era esperado de que o jogo oscilaria, não seria um controle de uma equipe por grande parte da partida, e o Japão aproveitou o erro do Brasil, que não podia errar, e terminou o primeiro tempo 1-0 para os japoneses. Para o segundo tempo, o Ancelotti vem com uma mexida e eu fico na minha cabeça que acho que ele só fez essa mexida porque ele foi forçado. O Paquetá saiu com problemas na coxa e aí entrou o Endrick. Interessante essa mexida, já colocando o Endrick, que para mim, eu acho que o Endrick foi um dos motivos para o Brasil melhorar para o segundo tempo. O Bruno Guimarães já vinha bem, foi potencializado, e o Casemiro, que estava do lado dele, parece que tomou um esporro no vestiário e voltou outro para o segundo tempo. O Brasil voltou outro para o segundo tempo. O Vini começou a conseguir achar mais espaço e vencer jogadas no 1 contra 1 pelo lado esquerdo, conseguindo pegar a defesa do Japão, às vezes em alguns espaços curtos, fazendo dribles, inclusive fez uma caneta monumental que poderia ser um golaço dele, mas depois do Brasil melhorar e criar chances, 11 minutos depois conseguiu fazer o gol do empate, num cruzamento do Bruno Guimarães na área, se eu não me engano posso estar errado, se eu estiver errado posso me corrigir, foi ali para a área para o Casemiro, chegava aparecendo, fazendo de cabeça o 1-0, ele já fez um gol assim bem parecido quando foi um chute do Vini, né? Mas foi mais um chute, essa foi realmente um cruzamento. O Brasil explorando a bola aérea, porque o Japão, um dos pontos fracos da seleção japonesa é de fato a bola aérea. É uma equipe que tem estatura baixa, então o Brasil explora esse fator e consegue sair vencendo por sair com o gol, né, para encaminhar uma vitória que posteriormente chegaria. Então o Brasil ele melhora nessa primeira parte de jogo e até a parada para hidratação foi bem melhor, criou volume. O goleiro Suzuki, se não me engano, fez boas defesas. Posso estar errando o nome aqui das pronúncias, né, que são um pouco mais complicadas da seleção japonesa. Mas era um Brasil que estava melhor. E depois o Brasil até coloca o Martinelli em campo. Mais pra frente a gente também vai falar dele. Mas, pontuando, vejo que o Casemiro melhorou muito, apesar do cartão amarelo que pendurou ele durante o restante da partida. Ele tomou esse cartão amarelo na metade do primeiro tempo. Ele ficou um pouco pendurado. Mas, para mim, evoluiu muito da primeira etapa para a segunda. Bruno Guimarães fez uma excelente partida, mas pro final do jogo acabou cansando. Mas era um Brasil que eu gostei do jogo do Brasil, assim, para essa primeira parte do segundo tempo. Acho que a conversa no intervalo deu uma motivada para o Brasil, que conseguiu voltar outro e meio que esqueceu o gol tomado. Depois disso, o Brasil continua pressionando, como eu disse, criou grandes oportunidades e estava buscando esse gol da virada. Os japoneses não tiveram tantos contra-ataques, apostavam em algumas bolas longas em contra-ataque, mas o Brasil conseguia segurar bem esses possíveis ataques do Japão. E no Brasil melhor, como eu disse, o Ancelotti só fez 2 mexidas, né, até aquele momento do jogo, até os 70, 80, 90 minutos. Né, só nos acréscimos que ele foi fazer a outra, que foi forçada por causa da saída do Casemiro. Mas até lá, ele tinha feito essas 3 mexidas. Ele colocou o Endrick na volta do intervalo, colocou também o Martinelli no lugar do Cunha e colocou depois o Fabinho no lugar do Casemiro forçadamente. Então, a única mexida que eu, na minha visão, acho que ele fez por vontade dele também, né, a do Endrick eu acho que é 50%, né, por conta da lesão do Paquetá, 50% que ele já queria mexer na equipe, foi a entrada do Martinelli. Acho que pra mim foi a única mexida que ele falou, cara, vou fazer isso. E o dedo do Ancelotti funcionou. Né? E o Martinelli ele participa e faz o gol, né?
Depois de uma linda jogada do Brasil pelo lado, o Brasil pressiona, consegue recuperar a bola no campo de ataque com o Ryan, que acha o Bruno Guimarães dentro da área e tem toda a capacidade de deixar o Martinelli livre para fazer o segundo gol e o gol da classificação para o Brasil já nos últimos lances. Vou até conferir a minutagem, foi aos 90 mais 6. O juizão depois deixou o jogo seguir até os 90 mais 10, porque já tinha acabado o tempo de acréscimo que ele deu, ele foi dando mais por conta das paralisações que teve dentro do próprio acréscimo, e o jogo acabou assim, classificação brasileira, que agora aguarda o vencedor de Costa do Marfim e Noruega para saber quem que o Brasil vai pegar nas oitavas de final. Mas fazendo um resumo do jogo do Brasil, no primeiro tempo, nos primeiros minutos, o Brasil foi melhor do que o Japão cresce no jogo depois da parada para hidratação, aproveita as falhas brasileiras e toma a frente do placar, fechando o primeiro tempo nesse sentido, tomando a vantagem. No segundo tempo, o Brasil se reorganiza, o Casemiro entra no jogo, Bruno Guimarães se mantém bem, Vinícius Júnior começa a também ser mais participativo, e o Brasil faz o gol de empate com o Casemiro, e o Brasil continua pressionando bem no segundo tempo. O Brasil conseguiu controlar mais a bola no segundo tempo do que o Japão, e depois confirma a classificação com o gol do Martinelli, num jogo que parecia até que caminharia por uma prorrogação. Mas, de fato, agora o Brasil coloca o seu olhar na partida de Costa do Marfim e Noruega para saber dali quem irá enfrentar. De fato, qualquer uma das duas seleções que vier vai dar trabalho para o Brasil. A Costa do Marfim é uma equipe que passou no grupo da Alemanha em segundo colocado, e tem a Noruega, que tem o tal de Haaland, Odegaard e sua tropa. A Noruega não é equipe boba, não. Apesar de ter tomado 4-1 da França, foi a equipe reserva. Já pouparam focando nessa próxima fase do mata-mata, que é uma fase muito importante. O Brasil vai para as oitavas, e a classificação de hoje mostrou como que o time do Brasil pode sim ainda ir longe nessa Copa do Mundo, na minha visão. Claro, sofreu contra o Japão, é verdade, porque o Japão é uma equipe bem treinada, mas a postura do segundo tempo é a postura que o Brasil deve adotar para os outros jogos, e o Brasil, para mim, vem numa crescente evolução. Claro, ainda acho que o jogo contra a Escócia foi o melhor, mas tendo em vista hoje o adversário, o Brasil fez uma boa partida, acho que até melhor do que a partida que o Brasil fez contra o Marrocos, lá na primeira rodada da Copa do Mundo. É uma equipe que vem evoluindo com o Ancelotti dentro da Copa do Mundo, e isso é muito importante, porque a Copa do Mundo, meu amigo, são 7, 8 jogos que você joga e precisa estar bem ali, entrosado e conexo durante essas 8 partidas para levar o troféu. Depois, seu time pode estar desconexo, e antes também. Então o Brasil precisa estar junto e fechado para poder buscar e continuar avançando nessa Copa do Mundo. E acho que é isso dessa análise, cara. Um jogo bem interessante do Brasil, né? E já vou adiantando uma coisa que eu venho falando, né? Talvez essa semana tenha menos análises assim, em vídeo longo. Mas as análises em vídeo curto ou o resumo dos jogos não vão parar. Vou continuar falando de todos os classificados do dia, todas as curiosidades, todos os pontos importantes que eu quiser destacar do dia. Então já acompanha aqui. Muito provavelmente vai voltar a sair os vídeos das 10 da manhã, com os jogos principalmente da noite. Então fica ligado na programação do canal, que é muito importante. E se você que é novo e está vendo o vídeo aqui até o final, já se inscreve se você quer acompanhar a Copa do Mundo. E depois que acabar a Copa do Mundo, tem Brasileirão. Então fica aqui que eu acredito que você vai gostar. A gente sempre vai trazer essas análises assim, mais faladas, mais ali opinativas, e também uma análise tática do que eu vejo da partida. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. É isso, valeu e até a próxima.